Meu nome é Lucas Guilherme Moraes e eu vou falar um pouco sobre a indústria 4.0. O que é a indústria 4.0? A indústria 4.0 é a junção das tecnologias mais modernas e novas do século XXI para a automatização no processo de produção das indústrias. Elas utilizam sistemas cyberfísicos, ou seja, sistemas digitais juntamente ligados com sistemas físicos. Para chegar nessa quarta revolução industrial, as indústrias 4.0, houve 3 outras revoluções. A primeira foi na Inglaterra, que passou os modos de produção a serem feitos por máquinas a vapor e a carvão e a utilização de ferro. E já na segunda revolução industrial, houve novas descobertas de fontes de energia, como o petróleo, a chegada da eletricidade. Na terceira revolução industrial, houve grandes mudanças no campo da informática, da comunicação, da biologia, etc. E o que essa quarta revolução industrial tem a ver com as revoluções já vividas? Ela busca ter sistemas de produção mais independentes, grandes transformações no meio social e econômico, grandes diferenças no ciclo produtivo. E os fatores que motivam essa quarta revolução industrial são o menor custo de manutenção das máquinas, maior eficiência de trabalho, redução do custo de energia e a flexibilidade de produção. Essa flexibilidade de produção hoje em dia é muito importante porque as coisas ficam ultrapassadas facilmente. Então essas indústrias têm que ser voláteis e flexíveis para mudar sua produção, seu modo de produção rapidamente. Dessa revolução são a falta de conhecimento sobre a indústria 4.0. Muitas pessoas até sabem o que é a indústria 4.0, mas não sabem por onde começar, não sabem quais tecnologias que precisam para adaptar as suas empresas. É um custo relativamente alto de implantação. Relativamente alto por quê? Porque pode sim ser um investimento grande para começar, mas também o retorno talvez pode compensar bastante. A falta de profissionais qualificados é um grande problema também, porque não é todo mundo que sabe manusear essas tecnologias. E a falta de fornecedores também atrasa bastante o avanço da indústria 4.0. Tecnologias da indústria 4.0 são as Industrial Internet of Things, Big Data, Cloud Computing, robótica avançada, realidade virtual e aumentada e Cybersecurity. O que é a Industrial Internet of Things? Praticamente é o coração da indústria 4.0. Ela utiliza sensores, frequência de rádios, câmeras, softwares interligados com máquinas industriais para coletar dados e informar fabricantes se está tudo bem, se está tudo certo. O uso dessa tecnologia pode ser usado para prevenir problemas com as máquinas, através de sensores. Também pode verificar a capacidade do estoque, através de câmeras e sensores. Big Data refere-se ao grande complexo de dados gerados pelos dispositivos IoTs, como sensores, câmeras, aplicações e diferentes coisas. Tudo em diferentes formatos e protocolos. Como os fabricantes podem converter os dados em benefícios? Com análise de dados. A análise de dados é indispensável para converter dados em informações que possam contribuir para novos insights. Exemplo, quando uma máquina estiver prestes a atingir seu limite máximo, os trabalhadores serão notificados e tomarão medidas necessárias. Cloud Computing. Com a chegada da IoT e a indústria 4.0, é gerado muitos dados a uma velocidade muito grande, em altos volumes, sendo impossível de manusear. Cloud Computing oferece uma plataforma para armazenar e processar vastas quantidades de dados, podendo ser acessados remotamente pela internet. A realidade virtual preenche o espaço entre o mundo físico e o mundo digital, sobrepondo imagens ou dados sobre objetos físicos. Exemplo de uso. O uso para um médico cirurgião. Os óculos podem sobrepor dados de ressonância magnética e tomografia computadorizada do paciente, como nervos e vasos sanguíneos. Isso ajudará o cirurgião a encontrar caminhos mais fáceis para realizar o procedimento. Cybersecurity. Cybersecurity é um investimento primordial para as empresas, uma vez que permite dar respostas rápidas e eficazes a possíveis ameaças. De forma geral, a proteção de dados industriais visa desenvolver estratégias e ações de tecnologias que permitam armazenar e lidar com as informações de maneira correta e segura. Assim, alertas sobre invasões e vazamentos são emitidos de forma rápida, para que seja possível rastrear a origem do problema e solucioná-lo. E onde que surgiu esse termo da indústria 4.0, Surgiu na feira de Hannover, que é na Alemanha. É a maior feira de automação do mundo. Ela é famosa por suas tecnologias industriais e acontece todos os anos no fim de abril na cidade de Hannover, que é no centro da Alemanha. E alguns países que já estão com o pé na frente, digamos assim, são Singapura, Finlândia, Suécia, Noruega, Estados Unidos, Israel e Holanda. Agora, como já sabemos um pouco como que funciona a indústria 4.0 e quais são as suas novas tecnologias, eu passo para o Wilson falar um pouco sobre o cenário brasileiro. Então, vou estar explicando um pouquinho aqui sobre o contexto da indústria 4.0 no Brasil. Esse conceito de indústria 4.0 vem trazendo grandes resultados e avanços nas tecnologias de todo o mundo. E no Brasil não é diferente. As empresas vêm trazendo grandes resultados e avanços nas tecnologias industriais. Em 2019, empresas gastam mais de 6 milhões de dólares com tecnologias na indústria. Isso é equivalente a 45% a mais do que no ano anterior. Segundo o Índice de Inteligência Empresarial de 2019, as empresas investiram pesado em internet das coisas e plataforma de dados. Aqui temos um gráfico que representa a confiança do empresário industrial, que em 2012 se encontrava com 58,2 pontos, e após esse período passou por uma crise que abaixou a pontuação e só foi retomada em 2016, que subiu novamente para 58,8 pontos.
A indústria 4.0 é uma grande transformação, que não se resume somente no investimento de máquinas e tecnologias. As pessoas também precisam saber e aprender quais são os principais pilares para a transformação da indústria. Então, Internet das coisas, Big Data, robótica, cibersegurança, computação em nuvem, entre muitos outros que existem. No período em que vivemos, a indústria 4.0 pode atuar em praticamente todas as áreas da indústria. Aqui temos um gráfico que mostra os setores que mais usam dessas novas tecnologias. Agora eu vou dar o exemplo de 3 empresas que atuam no Brasil que aderiram a um novo conceito de indústria 4.0. A primeira é a ThyssenKrupp, que consegue fabricar 700 mil módulos com apenas 72 funcionários, o que não seria possível no modo convencional, que precisaria de 200 funcionários para fabricar a mesma quantidade. A segunda é a Pollux. Ela é uma empresa de automação focada em manufatura robotizada. Em 2017, ela conseguiu crescer em até 93%. Ela conseguiu também reduzir muitos custos com sensores e armazenamento de dados. O terceiro exemplo é a Vale, que em 2018 conseguiu economizar 50,5 milhões de dólares na digitalização dos seus processos e com inteligência artificial. Também desenvolveram sensores que identificam problemas dos pneus dos caminhões, aumentando em 30% a vida útil dos mesmos. Eu vou falar um pouco sobre o panorama da indústria 4.0 no Brasil. O governo federal ele tem um plano para incentivo da indústria 4.0, que é a chamada Agenda Brasileira. Ela utiliza de grupos de trabalho para poder fazer estímulos à classe da indústria, e através de incentivos fiscais, através de eventos, através de desburocratizações, mapeamento de talentos, treinamentos, incentivo em treinamentos também, e financiamentos também, menores taxas, para fomentar o crescimento da indústria. A indústria 4.0 ela veio para agregar valor à produção, através de otimizações, de automatizações, da inteligência artificial e outras tecnologias também. E segundo a BDI, essa otimização ela pode causar uma redução de 73 bilhões de reais ao ano em custos industriais, que seria o ganho de eficiência, redução de manutenção de máquinas, economia com energia. Com relação à comparação do Brasil e outros países, o Brasil ele veio com uma queda entre 2010 e 2016, estando na 29ª posição. E ele tem uma projeção para, mesmo com o Covid-19, com a pandemia, ele subir para a 23ª colocação. Então, essa ascensão que é prevista, né, de acordo com a agência Deloitte, tem muito também da influência da agricultura, da industrialização da agricultura, né, que é um processo que vem acontecendo. Aqui a gente tem 2 gráficos, um do índice de confiança do empresário da indústria e um gráfico de baixo, o PIB e a projeção para os próximos anos. No índice de confiança, a gente vê que houve uma queda até 2016, que foi aquele período que o Brasil estava tendo uma menor participação da indústria, e de repente de 2016 começou a aumentar. Depois de 2020 houve novamente uma queda, provavelmente por causa de questões, além de questões políticas, a questão da pandemia. Mas mesmo assim ainda existe um ponteiro ali para cima. Com relação ao PIB também, de acordo com o Ministério da Economia, tem essa projeção de alta para 2021 de 3,2%. E agora eu passo a palavra para o Lucas, que vai fazer a conclusão para a gente. Valeu, André. Então, depois de analisar toda essa apresentação, a gente nota que o Brasil é um país que caminha passos curtos para esse processo de revolução 4.0. Embora tenha muitas indústrias e elas investem nesse cenário
e cerca de 90% das indústrias brasileiras chegam a dizer que estão preparadas para esse processo, a gente precisa ter em mente que a Revolução 4.0 não é um processo só industrial, é um processo que demanda e faz necessário que se inclua toda a população nessa dinâmica. Não é somente a tecnologia que vai ser desenvolvida dentro da fábrica que vai ficar lá. O conceito de Revolução 4.0 é essa tecnologia beneficiar toda uma sociedade e, desse modo, a gente consegue mudar um padrão de cultura. Na questão de superação cultural, é isso que eu disse. O Brasil ainda está pautado num mercado muito rígido e rústico. Poucas pessoas têm uma visão de quão importante é o marketing e essa forma de interagir digitalmente com as pessoas. Muitas empresas, muitos pequenos negócios refutam essa divulgação por um exemplo digital e preferem fazer meios físicos ali de comunicação como outdoors. E é um exemplo de senso comum, é um exemplo de cultura que a gente tem. O brasileiro ainda não obteve tanta informação que proporciona a maturidade de pensamento e de perspectiva de como pode ser importante essa nova forma de integração e comunicação industrial. Então, se nós tivermos uma forma de conscientizar as pessoas, de levar informação até elas, de que esse momento é importante, a gente cria uma mentalidade que vai exigir do mercado, que vai fomentar, que vai ser o pilar de mudança, assim como foi nas primeiras revoluções industriais. A revolução acontece por um mercado. Se nós não tivermos um mercado que consuma esse produto, ficamos estagnados. Então, no processo de mudança cultural, se começarmos a ter um pensamento que é importante, que isso vai ser benéfico para a sociedade, começamos a ter investimento na área. E um dos setores muito importantes para se investir é o setor de pesquisa em IoT, Internet of Things, que é uma forma de integração, de comunicação entre todos os setores, tanto da indústria, que é prestadora de serviço, que vai produzir, quanto as novas formas de fornecimento de produtos de mercado, fornecimento de matéria-prima e até mesmo de entrega às pessoas. Quando a gente consegue mudar essa cultura, o retorno no investimento de IoT, investimento em pesquisa, cria-se um cenário de necessidade, tanto o governo, tanto o Estado, quanto a iniciativa privada, empresas da iniciativa privada, começam a investir e injetar dinheiro no local, porque é um momento de necessidade, é um momento que você vê que você precisa da mudança para atender a população nesse quesito. Um exemplo empresarial disso são a empresa Nubank e o Banco Inter, que são empresas nacionais, que revolucionaram, ou seja, mudaram a cultura nacional. Então a gente pode dizer que eles estão num processo de revolução 4.0, porque já se cria uma nova forma de atendimento cliente-banco. Você não precisa de se deslocar até a agência para resolver suas coisas. Você consegue, por meio de sua casa, poupar tempo e, por meio de uma praticidade muito grande, resolver todas as pendências que você precisa. Então esse é um pequeno exemplo de como você pode mudar uma cultura com a revolução 4.0. Ela atinge a sociedade e muda a forma de agir como um todo. Então você tem novas interações, você tem uma diversidade de empregos, novos empregos sendo gerados, e também uma reformulação do atendimento. Ou seja, a gente percebe então que o mercado é muito importante. E a gente, além disso, mais um exemplo, podemos notar no conceito, no padrão histórico da sociedade. As primeiras revoluções industriais foram sempre motivadas por necessidade. Ou seja, quando o mercantilismo, quando o capitalismo surgiu no continente europeu, isso foi uma questão muito importante para o desenvolvimento da história, porque você criou novas formas de comunicação. Aí está a questão do Internet of Things, integrar as coisas, uma nova forma de comunicação mundial, juntamente com uma exigência do mercado, porque você precisa de produtos sendo produzidos muito mais rápido. Então a produção e entrega tem que ser bem dinâmica. A Revolução 4.0, a Revolução Industrial 4.0 busca isso, busca uma integração do meio físico com o digital, fazendo uma dinâmica e melhorando essa questão de produção e entrega. Então, tendo tudo isso em vista, além dos dados apresentados e essa análise histórica que faz a gente
ter uma noção de como se ocorre um processo revolucionário assim, a gente conclui que a Revolução Industrial não acontece somente dentro da indústria, ela não acontece somente dentro de uma manufatura, de uma maquinofatura. O conceito de Revolução 4.0, mais uma vez, é a saída dessa tecnologia e a forma que ela atinge o mundo externo e como ela pode mudar a vida das pessoas. Tudo isso em vista de quê? Atender um mercado consumidor, atender a uma forma globalizada de capitalismo. E há uma necessidade de voltar o olhar para o cenário nacional, quiçá começar ali pelo agronegócio, pela agricultura, que é um dos pilares da economia brasileira. Então é isso, essa foi a nossa apresentação sobre a Revolução 4.0 no cenário brasileiro e sua importância e as dificuldades que o Brasil vem enfrentando. Agradeço em nome do André, do Wilson e do Lucas. Nós vamos deixar aqui na descrição também o link para visualizar esse PDF, e lá também contém as referências bibliográficas que nós utilizamos nessa pesquisa. Caso você queira se aprofundar no assunto, recomendo dar uma olhadinha lá, que está bem completo, está bem informativo. Nós passamos uma visão geral do tema, conseguimos abordar alguns pontos, mas recomendo que vocês deem uma olhadinha lá, porque é um assunto muito importante, e quanto mais pessoas tiverem consciência desse tema, a gente consegue mudar a mentalidade da população, então quem sabe fazer uma nova revolução brasileira.